5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Se ela disser que não. E quem pediu a música de hoje foi o meu amigo e historiador Pietro Rodrigues dos Santos, morador de colégio. Ele entrou aqui, ó, no nosso canal e pediu essa música para o papai, para a mamãe e para mim. Que fofo! Olha aí, Pietro, a música que você pediu. Se ela fala bem, disfarça. Ela diz todo mundo disfarça. Essa parece complicada. Deve ser uma mulher de fases. Diz a necessidade de você tão lindo. Melhor quando que a gente não se conhece ainda. Eu quis dizer linda. Aê! E você também pode fazer como ele, entrar no canal, se inscrever e pedir a sua música. E hoje estamos comemorando a incrível marca de 15.012 visualizações. Então, marca exclusiva, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de história, nesse dia, que dia é hoje? 16 de novembro de 2020, nós vamos conhecer a nova república, também conhecida como Sexta República Brasileira. Vamos passear pelos governos de Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC, o Fernando Henrique Cardoso, e vamos encerrar com o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, na verdade, a nova república, ela tem início na história do Brasil com o fim do regime militar, né? Só para a gente lembrar, o regime militar foi aquele período de cerceamento de liberdades fundamentais, de perseguição a opositores do poder, assassinatos, atentados à bomba por parte dos militares que promoviam ataques terroristas e tentavam culpar os grupos de esquerda, bancas de jornal, OAB, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, até mesmo a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sofreram com mortes, mutilações, e entre esses atentados, o que mais chamou a atenção foi o caso da explosão de uma bomba dentro do carro dos militares no Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde se realizava a comemoração do Dia do Trabalhador. Isso foi em 1981. E, mesmo tendo sido flagrados, né? E aí, com essa bomba, com isso tudo, eles foram inocentados. O governo do general Figueiredo foi atingido por uma grande crise também por causa desse atentado. E o desgaste de toda a ditadura militar levou à criação de uma frente da oposição ao regime para se poder realizar as eleições diretas. E esse movimento ficou marcado na história como diretas já. Assim, uma emenda constitucional em relação às eleições diretas foi elaborada pelo deputado Dante de Oliveira, mas acabou não sendo aprovada pelo Congresso. Em janeiro de 1985, ocorrem então as eleições indiretas para presidente da República, onde os candidatos do governo eram Paulo Maluf e o Flávio Marcílio. E eles foram derrotados pela oposição, onde foram escolhidos Tancredo Neves e o seu vice, que a gente vai conhecer. Mas não, o Tancredo, ele não chegou a ocupar o cargo de presidente da República. Segundo consta, ele não sobreviveu a diversas cirurgias. Sendo assim, o vice-presidente, que vamos conhecer agora, José Sarney, torna-se presidente. E aí acaba o regime militar. Bom, o governo do Sarney foi criada então uma nova Constituição para substituir aquela do regime militar, que era lá de 1967. Dessa forma, acabou aí criando uma Assembleia Constituinte em fevereiro de 1987. E a Constituição, que foi concluída em 1988, previa eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, a independência dos três poderes, implementando o regime presidencialista, restringindo a atuação das Forças Armadas e garantindo o direito à greve, dentre outros direitos. A contenção do aumento inflacionário foi um outro desafio que teve que ser enfrentado pelo governo do Sarney. Para isso, ele fez vários programas econômicos que não resolveram o problema da inflação. Pelo contrário, agravaram mais ainda a crise que já estava no país.
O primeiro plano foi proposto pelo ministro da Fazenda, o Dilson Funaro, e ele era basicamente a criação de uma nova moeda, por meio do plano cruzado. Também eles eles fizeram, congelaram os salários, os preços, pelo menos na teoria, os preços foram na teoria. O incentivo à produção também começa a ocorrer. E apesar dos resultados positivos no início, as taxas de inflação ao ano chegaram a passar dos 367% entre 1986 e 1987. E isso ocorreu também um estímulo para que o consumidor controlasse os preços. Os chamados fiscais do Sarney, eles denunciavam ao governo de estabelecimentos que aquela maquininha estavam sempre desrespeitando as colocações do governo em relação a preços, eles estavam aumentando o preço todos os dias. Bom, a inflação continuava a aumentar. E em 1988, o ministro da Economia, o Luiz Carlos Bresser Pereira, promove outro plano para poder conter essa inflação. Mas o índice da inflação aumentou e foi para 1000%. Em 1989, teve aí o plano verão, também não adiantou nada, e a inflação passou dos 1.764%. A crise financeira do Brasil era também por conta de uma crise da economia global, que atingia muito, mais impactava mais os países da América Latina. Essa crise provocou redução de investimentos públicos e privados dentro do Brasil e também por conta de altos juros, diminuição do consumo, entre outras coisas. E por falar entre outras coisas, outras medidas de destaque do Sarney foram a criação do Ministério da Cultura, a retomada das relações diplomáticas com Cuba e o ingresso do Mercosul. O governo Sarney terminou em 15 de março de 1990 e foi sucedido por Fernando Collor de Mello. O Collor foi responsável pela introdução do neoliberalismo no Brasil. Sob o governo dele, o Brasil promoveu as primeiras privatizações do pós-ditadura. Segundo ele, era uma tentativa de conter a inflação. Ele lançou outras medidas econômicas, que ele chamou de Plano Collor, para tentar, tornar a economia estável, competitiva, melhor colocando. E para continuar esse Plano Collor, veio então o Plano Collor 2 e um outro, o Plano Marcílio. Bom, isso tudo resultou numa grande insatisfação da população brasileira, porque esse último plano, o Marcílio, ele determinava o confisco dos bens que os brasileiros tinham na poupança, para poder aí, o Estado usar esse valor. Essa medida repercutiu tão negativamente que a situação foi tornando-se pior quando o irmão do Collor, o Pedro Collor de Mello, denuncia que o presidente era corrupto e desviava dinheiro público. Isso aí gerou uma investigação que acabou comprovando atos ilegais do presidente e o aproveitamento do dinheiro que teria sido confiscado da poupança dos brasileiros. Olha só. Aí o povo revoltado sai às ruas e nascem então os caras pintadas. Ou seja, o movimento estudantil brasileiro foi no decorrer de 1992 e teve o objetivo principal de pedir o impeachment do presidente. Mas o Collor, não perdendo seus direitos políticos, renunciou no final desse mesmo ano, 92. Mais uma vez, o vice entra em ação. Itamar Franco assumiu a presidência, enquanto Collor de Mello estaria afastado da carreira política por 10 anos, não podendo nem mesmo se candidatar a nenhum cargo político no Brasil. Mas, apesar da corrupção comprovada e do seu envolvimento no caso da morte de PC Farias, o Collor foi candidato ao governo de Alagoas em 2002, mas perdeu. Já nas eleições de 2006, ele foi eleito senador, também por Alagoas, e o Fernando Collor, ele garantiu o direito de circular livremente pelo Senado e pelo Congresso até o final da sua vida. O Itamar, após algumas escolhas pouco bem sucedidas, melhor colocando, em relação à pasta da antiga Fazenda, que tratava da economia, ele escolheu o senador FHC, Fernando Henrique Cardoso, e, com o seu aval, ele elaborou o Plano Real, e após décadas de inflação, aparentemente, a inflação estava controlada. Ele
debelou a alta de preços, né? E até hoje, o parâmetro que ele colocou na economia, ele está sendo utilizado. Com o sucesso inicial desse plano real, o Fernando Henrique teve uma popularidade muito alta, muito elevada, e, consequentemente, garantiu 2 mandatos nas urnas. Gradualmente, o Brasil, esquivando-se aí das sucessivas crises mundiais econômicas que surgiam, via aí um curso de progresso e desenvolvimento. A proposta política do FHC era de adequar o Brasil ao neoliberalismo, ou seja, ele havia declarado que era o fim da chamada Era Vargas, ou seja, a intervenção do Estado na economia seria o mínimo possível. Ele iria realizar privatizações de empresas estatais, reduzir os direitos do trabalhador por conta de flexibilizações das legislações. O primeiro governo do Fernando Henrique foi marcado por essas privatizações, conforme eu falei, e junto a isso, uma entrada enorme de capital estrangeiro no país. Dentre as empresas que foram privatizadas nesse período, a Vale do Rio Doce estava lá. E o FHC disse que a Vale era deficitária, mas logo após ela foi vendida aí pelo capital externo, ela figurou na capa da revista Times como uma das empresas mais ricas e bem-sucedidas do mundo. Bom, também foi privatizado a Empresa Brasileira de Telecomunicações, no que ficou conhecido como golpe dos telefones, ou seja, a Embratel. E a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, todas elas vendidas, segundo consta, por um valor muito abaixo do estimado. O aumento dos juros e a política de investimento das importações para o país geraram aí o fechamento de empresas e demissão de vários trabalhadores. Em 1998, só para você ter uma ideia, a taxa de desemprego ficou em torno de 9% em relação à população economicamente ativa. Nesse mesmo ano, em 98, o Congresso aprovou uma lei que possibilitou a reeleição para os cargos de governadores, prefeitos e, adivinha, presidente da República. Dessa forma, o FHC conseguiu reeleger-se presidente da República, e tudo isso no primeiro turno das eleições de 98, com 31% dos votos. E aí o Luiz Inácio Lula da Silva fica em segundo lugar. Nesse segundo governo, o Fernando Henrique Cardoso, ele implementou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96, que propunha a universalização do ensino básico. E ele realmente conseguiu reduzir o analfabetismo entre a população com mais de 10 anos de idade em 4 pontos percentuais. Entre os anos de 95 e 2001, ele fez um trabalho onde foi ampliando progressivamente a inclusão de crianças e jovens na escola e reduziu em 9 pontos percentuais a evasão escolar entre a idade de 7 e 14 anos. Bom, no que se referiu à saúde, o Brasil se tornou uma referência no tratamento do HIV e da AIDS e reduziu significativamente a mortalidade infantil. Lá em 2000, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a punição para políticos que gastassem mais do que tivessem em caixa nos governos. No segundo mandato ainda, o FHC ele teve a sua popularidade debilitada por conta da ampliação do desemprego. Movimentos sociais começaram a se manifestar contra o neoliberalismo e o FHC ele sujeitava o trabalhador à falta de emprego, a baixos salários. Isso tudo foi gerando uma acentuada pauperização das camadas proletarizadas do Brasil. Outro fator também foi a diminuição de popularidade do governo do FHC por conta de apagões, ou seja, haviam secas nas usinas hidrelétricas que causavam falhas na geração de energia e deixando muitas regiões sem energia. O governo do FHC foi acusado também de não ter investido e planejado o suficiente no setor de energia e, por conta disso, mudanças nos hábitos da população e, para a economia, também ocorreram. Em 27 de outubro de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, foi eleito presidente do Brasil, onde ele derrotou o candidato que era apoiado pela situação, o ex-ministro da Saúde, o senador José Serra, do PSDB. E o Lula continuou, então, conforme eu falei lá atrás, com a política econômica
e onde o presidente Fernando Henrique Cardoso já tinha elaborado, basicamente, uma certa fórmula. Ou seja, a ideia era de manter a inflação controlada e o real estável. E isso foi sendo uma das prioridades do governo. No seu discurso de posse em 2003, o Lula lembrou que vários cidadãos brasileiros ainda não eram capazes de fazer 3 refeições por dia. Então, ele convocou todos a se unirem no que chamou de combate contra a fome. Dessa forma, o governo pôs em marcha vários programas sociais, 11 ao total. Eles eram divididos em áreas como moradia, educação, alimentação e saúde, onde aí a grande estrela seria o Bolsa Família, que foi criado lá atrás pelo Fernando Henrique, mas aí tinha um valor muito simbólico. O Lula aumentou esse valor e começou a fazer realmente uma transferência de renda diretamente para essas famílias. Esse programa ele foi um dos maiores êxitos do governo, porque a chamada pobreza extrema ela foi reduzida em 75% no Brasil, entre os anos de 2001 e 2014. Isso segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E, embora tenha sido criticado pela oposição como clientelista, o fato é que muitas famílias realmente tiveram acesso a alimentos, material escolar e roupas pela primeira vez. O Lula foi então criando parcerias com a China e com a Índia e foi abrindo os mercados e aumentando as exportações de matéria-primas e de commodities brasileiros. Por conta disso, uma crise econômica que começou lá em 2008 nos Estados Unidos, ou melhor, por toda a Europa, ela acaba não atingindo o Brasil. O governo diminui alguns impostos, como por exemplo o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou seja, que tributava sobre os eletrodomésticos, por exemplo. Os empresários começaram a vender mais e o povo comprando mais. Assim, as indústrias elas não estavam repassando o aumento para o consumidor, né? Fazendo com que o mercado interno se aquecesse e ajudasse a manter a economia brasileira bem estável. Bom, ainda por conta dessa crise aí do mundo e do bom momento que o Brasil atravessava na sua economia, empresários e trabalhadores estrangeiros começam a vir para o Brasil para poder investir e também para poder viver aqui. O governo deu então títulos de propriedade de terra a 771 mil famílias. Deu crédito, deu assistência técnica, a construção e reforma de moradias, abertura de estradas, instalação de luz elétrica, onde o número de famílias beneficiadas é mais da metade do total de beneficiados em toda a história da reforma agrária no Brasil. Entre outros, teve início também as obras de transposição do Rio São Francisco, o Velho Chico. O governo ainda abriu 14 novas universidades federais para poder aumentar as vagas e ainda, ao mesmo tempo, permitiu que as universidades privadas crescessem, e muito, por conta de programas de financiamento de bolsas públicas para essas universidades particulares, através do que está escrito aqui, ó, ProUni, que era o programa Universidade para Todos, isso em 2005. Em 2007, outro programa, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A ideia era incrementar as infraestruturas do país e o Lula escolheu a ministra Dilma para ela estar à frente desse plano. Bom, para a educação, o governo Lula preparou um plano onde se buscava democratizar o chamado acesso à escola em todos os níveis e em todo o território nacional. Então foi instituído o Fundeb em 2007. A ideia era de financiar e expandir essa educação básica. No ensino superior, ele promoveu a ampliação de bolsas para o mestrado e o doutorado. A ideia era aumentar pelo menos em 5% o número de professores mais qualificados dentro das universidades. O acesso das camadas mais pobres da população ao ensino superior foi ampliado através do sistema de cotas sociais e raciais, adotados por 20 universidades federais e 14 estados. A construção de estádios e infraestruturas necessárias para abrigar vários eventos impactaram na economia do Brasil. Dessa forma, acabou contribuindo para projetar a imagem de um Brasil próspero e estável no exterior. E aí os empresários continuaram investindo pesado no Brasil. Mais tarde, o PAC foi desdobrado. Aí a ideia
era alcançar outras áreas que precisavam de muita atenção, né? Como a infância, a habitação, as cidades históricas também. A verba para poder custear esses programas vinha do governo federal e também de empresas privadas que se tornaram parceiras. Então, foram realizados os Jogos Pan-Americanos de 2007. A ideia aí era de tentar uns Jogos Olímpicos. Em 2009 foi criado o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e aí ele escolhia alunos para vagas em universidades federais através de uma nota do Exame Nacional do Ensino Médio, chamado Enem. Com isso, um estudante, por exemplo, de qualquer estado do Brasil, teria a oportunidade de cursar uma universidade federal em qualquer outro estado, sem a necessidade de se fazer mais algum exame. O Brasil conseguiu, então, ter aprovado a sua candidatura para realizar a Copa do Mundo de 2010. Um sucesso. Os Jogos Militares de 2011, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015 e, finalmente, as Olimpíadas e a Paralimpíada de 2016. No campo da política externa, o governo Lula promoveu visitas a vários países, participando de fóruns internacionais como o de Davos, o G20, e aí o Lula acaba apoiando a entrada da Rússia dentro desse organismo. E ele manteve uma agenda de cooperação com vários países, China, Índia, Rússia, África do Sul, e isso acabou resultando na aliança econômica conhecida como BRICS. Nas relações internacionais, foram privilegiados os países da América do Sul, o que ele chamava de vizinhos, através de aproximações estratégicas entre o Lula, o Néstor Kirchner e o Hugo Chávez. Essas alianças tinham um objetivo mais práticos do que ideológicos. A ideia era de construir refinarias e investir na Argentina. A África também foi um alvo de aproximação política, como atestam aí as 19 embaixadas que foram abertas nesse continente, seguindo um incremento nas chamadas trocas comerciais. Em 2001, o PT lança um plebiscito e pergunta: o Brasil deve ou não pagar a dívida externa? Em 2002, o intercâmbio do Brasil com os africanos somava 5 bilhões. Lá em 2008, ele passa para 26 bilhões. O Lula, então, perdoa a dívida externa de vários países da África, mesmo porque essas dívidas eram da época da ditadura ainda, e entre os quais a Nigéria. E aí é promovido a chamada Cooperação Sul-Sul, que fez com que as transações econômicas entre o Brasil e a África quintuplicassem. E em julho de 2005, o mesmo PT começa um agressivo programa de pagamento, antes mesmo do vencimento, que leva aí o total da dívida externa a ser menor do que as reservas cambiais. Ou seja, o governo brasileiro devia 67 bilhões, mas acabou acumulando 71 bilhões, tudo isso em dólar. Isso significou que, do ponto de vista líquido, ou seja, dívida menos reservas, o Brasil não devia nada. Todas essas medidas tinham o objetivo de forçar uma reforma na ONU e alcançar um assento permanente no Conselho de Segurança para o Brasil. No final do seu mandato, o Lula protagonizou o momento mais polêmico da sua política externa. Ele recebeu em Brasília o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Isso foi em 2009. O presidente do Irã, ele era um inimigo declarado dos Estados Unidos, que se diziam o país da liberdade. Então ele disse: mostre-me um país no Ocidente em que 85% das pessoas participam das eleições presidenciais. Não há nenhum. O Irã é recordista em democracia. Hoje, você pode constatar que todos os meus rivais e a assim chamada oposição estão livres. Outra polêmica foi o chamado mensalão, que era um sistema de pagamentos ilícitos, onde foi descoberto um verdadeiro esquema, através de uma filmagem que foi realizada por uma câmera escondida, quando um diretor dos Correios estava explicando para dois empresários como eram fraudadas as licitações. Desse esquema participava diretamente o deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson. A partir desse momento, realizaram então uma série de investigações e foram instituídas as CPIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito. E aí, o Roberto Jefferson, sabendo que iria instaurar aí essa CPI no Congresso, ele denunciou a prática da compra de deputados federais do PL
PP e do PMDB, acusando então Delúbio Soares de realizar pagamentos a alguns desses deputados. E esses pagamentos foram chamados de mensalão porque eles eram efetuados de forma mensal. As denúncias derrubaram o ministro da Casa Civil, o José Dirceu, e o deputado Roberto Jefferson foi declarado inelegível por 10 anos. Após o término do seu mandato, o ex-presidente Lula começou a dar palestras pelo Brasil e pelo exterior. Mas denúncias de corrupção começaram a ser investigadas em São Paulo e, lá em Curitiba, foi escolhido o juiz Sérgio Moro para julgar o caso. O Lula foi acusado de receber ajuda de empresas, da OAS, por exemplo, para poder reformar um triplex que ficava lá no Guarujá, e também por conta de um sítio em Atibaia, que disseram que era da propriedade dele. Apesar de alegar que nenhuma dessas propriedades eram do Lula, e mesmo sem qualquer tipo de prova, mas com fortes convicções, como disse o juiz Sérgio Moro na época, o Lula então foi condenado a 9 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele teve ainda a sua pena aumentada para 14 anos num episódio cômico, onde então nova juíza do caso, Gabriela Hardt, questionou Lula sobre o motivo pelo qual o ex-presidente ocupava o melhor quarto do sítio quando ficava hospedado em Atibaia. Sem pensar, o Lula disparou. Ele disse que, quando foi convidado pela rainha da Inglaterra, também ficou no melhor quarto do castelo de Buckingham, mas nem por isso saiu de lá dono do castelo. Em 7 de abril de 2018, Lula ingressou na prisão em Curitiba para cumprir sua pena e, após 580 dias preso numa carceragem da Polícia Federal, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. Então, não se esquecendo de que nós não estamos em férias e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima.